Começou. Então tá. Namastê a todos, tudo bem? Vamos começar então esse vídeo agora, acho que é o quarto ou quinto vídeo, se não me engano, falando sobre o livro do Bhagavad Gita, né? Nós vamos tratar aí sobre o capítulo 2, a segunda parte do capítulo 2, né? Vamos ler mais alguns versos, né? Nós vamos hoje do verso 31. Eu até separei aqui ao verso 53, tá? Então ele segue, ele tem mais versos, depois a gente vai ter que fazer uma terceira parte do capítulo 2, que é um resumo do Gita, né? Do Bhagavad Gita. Mas antes aí eu queria, então, só... sei que tem gente ainda de pessoas novas aí que estão chegando, né? Então só deixar claro, assim, que esses vídeos aí, eles são... Eu estou compartilhando, na verdade, uma prática que eu venho fazendo, né, diariamente, que é fazer a yoga, né, as minhas caminhadas, né, trabalhar então as minhas questões pessoais, de soltar, né, aquelas amarras que eu mesmo construí durante a minha vida inteira. Então, através de uma consciência, eu após experienciar a ayahuasca, né, o chá da ayahuasca, que é uma medicina indígena, eu recebi então em consciência que deveria agir desta forma, estudar então as escrituras védicas, né? Eu havia recebido bastantes informações assim, né, pela minha consciência. E a prática da yoga, então, é o que eu estou fazendo, né? Então, eu estou sendo bastante disciplinado nesse ponto, né? E isso tem me trazido assim inúmeras coisas boas, né? Inúmeras vantagens na minha vida, né? Então o meu corpo ele está bem mais solto, né? Eu consigo hoje eliminar alguns processos limitantes, né? Que existem aí e tenho conseguido entender mais as coisas, né? E através das minhas práticas aí tenho conseguido chegar mais ao meu objetivo final, que realmente é atingir uma iluminação, atingir uma capacidade diferenciada, transcendental, né, de poder então ser um ser realmente completo, né, buscando sempre a perfeição aí que estão narradas, né, onde eu consegui observar. Eu só gostaria eu estou tentando aqui porque eu abri aqui o meu computador com o meu Facebook aqui para ver as pessoas que entram, né? Quando as pessoas entram eu não consigo ver, né? Na verdade, eu consigo ver só algumas coisas. Então a câmera de selfie ela não consegue observar, né? Então aí ela não consegue observar. Agora nós vamos começar então a falar, né? Quando vocês curtem ali, eu vejo quem está presente aqui pelo meu computador, mas como a minha câmera de selfie ela está rachada, eu estou com o celular virado, então eu só não consigo saber quem está aí. Mas vamos começar então, a gente vai recapitular então um pouco do vídeo passado, né? Onde nós falamos ali os versos número 1 até o verso 30, né? Do Bhagavad Gita, e a gente observou então ali que a Arjuna começa, então ele tem, né? A partir do início da guerra de Kurukshetra, né? Então ele entra, né? O ego dele acaba dominando, né? Ele entra no estado de compaixão, observando os seus familiares, né? Presentes na guerra, então ele teria que guerrear contra muitos dos seus amigos e muitas das pessoas mais importantes que ele conhecia. Ele entra num estado de compaixão, sabendo que ele tem aí ao lado dele, né, a presença da suprema personalidade de Deus, né? Como... Ô Adriano, tudo bem, Adriano? Que bom aí que tá aí. André, tudo bem, André? Beleza? Então a partir daí ele começa a entrar em desespero, né? Ele passa a ter medo, né? E aí ele se deixa dominar pelo próprio ego, pela própria mente, né? Então a mente o que significa, né? Então a gente voltando assim um pouco, nós temos a nossa matéria, o nosso corpo material, foi o que nós vimos, né, no vídeo passado.
O corpo material ele não tem nenhum tipo de qualidade sensorial e de raciocínio, né? Ele é apenas um corpo, ele é uma matéria. Tá? Então esse corpo ele é a coisa mais grosseira que nós temos, né? E o corpo ele é dominado por quem? Pelos sentidos, né? Então os sentidos é a primeira hierarquia que nós temos aí no nosso corpo. Então os sentidos, por exemplo, eu usei o exemplo da água, né? Quando o corpo tem sede, né? Então a gente vai buscar, a gente vai sentir a sede, né? Aquela vontade de tomar água. Tá? Então os sentidos dominam a matéria, né? E a mente, então, que é o último órgão, na verdade, que se desenvolve no nosso corpo, né? É a mente, né? A mente ela domina os sentidos, tá? Então, sim, todos os nossos órgãos eles se manifestam, na verdade, né? Isso que eu gostaria de colocar para vocês. Então, nossos órgãos, por exemplo, pela medicina tradicional chinesa, inclusive, através desse estudo, nós sabemos que os rins, né, eles se manifestam através do medo, né? Então, por isso que dizem muitas pessoas que quando a pessoa se urina, né, de medo, né? A pessoa se mijou de medo, né? Temos um termo desse. Então, o medo, né, ele é relacionado, então é a manifestação quando nossos rins eles começam a conversar conosco, né? Então, eles extrapolam lá e acaba soltando tudo. Tá? O estômago, né, ele se relaciona a nós através da ansiedade, né? Quando nós estamos ansiosos, né, geralmente a comida ela calma a ansiedade. Então, é o estômago falando. Tá? O pulmão se relaciona através da tristeza, né? Então, a gente quando tem uma tristeza, o que se indica? Respirar profundamente que essa tristeza ela vai embora. E né, o fígado se relaciona com a raiva, né? Então, mesma coisa, tá? A raiva, nós temos aí também os processos de respiração que ajudam ao controle da raiva. Por quê? Porque pulmão é relacionado ao metal, o metal corta a madeira é fígado, e aí ele se relaciona assim. Então a mente, né, quando ela se manifesta em pensamentos, em coisas, em realizações. Tá? E ela, que é o que nós chamamos de nosso ego, né? É a nossa mente, né? Então é o nosso cérebro. Então ela é bem material. Dentro da estrutura material, ela é a mente. E a mente ela é superior aos sentidos, então a mente ela controla os nossos sentidos, né? Então quando a gente sente sede, a gente vai buscar o quê? Água, né? Então a mente ela vai dizer, não, vamos buscar água, né? Só que a mente ela não tem uma inteligência, né? Então ela vai buscar água de qualquer forma, assim, tu não ter onde beber a água, o que vai fazer a mente? Ela vai, se tu deixar ela dominar, ela vai tomar água ali numa poça d'água. E a inteligência, né, que também é um outro sentido material que nós temos, a inteligência ela é superior à mente. Então a inteligência vai dizer o quê? Não, vamos procurar melhor isso aí. Vai fazer com que tu tenha um discernimento melhor para achar a água, né? E não que tu tome numa poça da água ou dentro de um vaso sanitário, por exemplo, né? Então ela vai buscar o quê? Ela vai buscar uma água melhor. E aí nós temos depois a alma, né? A nossa alma, então, que ela já não é, né? Ela já é um processo já diferenciado com relação à matéria. A alma ela é superior à inteligência. E aí a alma é aquilo que mora no nosso coração que nós vimos, né? Então ela apresenta. E essa alma, segundo Krishna, né, que é o Deus supremo, né, como um avatar, ou seja, aquele que desce, encarnado na Terra e se manifestando através de uma forma humana, né? O que ele diz? Que a alma é eterna, que a alma nunca se finda. E a alma é superior à inteligência. Então, quando nós buscamos, então, nesse mesmo exemplo da água, acha-se a água, uma garrafinha d'água lá, compra uma garrafinha d'água, por exemplo, o que a alma vai dizer? Graças a Deus, ela vai agradecer, certo? E aí ela agradecendo, ela vai o quê? Entrar em contato com aquilo que é superior a ela, com a sua hierarquia, que é a super-alma, né? O Paramatman. Paramatman que seria o quê? A porção de Deus dentro de cada um dos seres vivos. Segundo o Bhagavad Gita, né? Através das manifestações de Deus, nós temos então Bhagavan, que é fora da matéria, é aquele que observa a sua própria criação. Brahman, que é aquele que está sobre a matéria, que não se manifesta em forma pessoal, e sim numa energia ou numa luz, né? Então ele mantém o equilíbrio dos elementos para que a vida seja contínua. E Paramatman, que é aquele que se manifesta pela sua expansão, ou seja, ele está dentro de cada um dos seres vivos, que é a grande alma, que nós chamamos, Paramatman significa grande alma, e vive também dentro do nosso coração, e por isso o nosso coração ele faz tum-tum. Né? Então ele se manifesta duas vezes, com a nossa alma individual e a Paramatma. Então a nossa alma, quando ela agradece, quando ela se torna grata, ela sacrifica, ou seja, ela torna aquele elemento, aquela água, sagrada. Né? E aí, tornando ela sagrada, ela desce no nosso corpo e ela tem também dentro da água, né,
A manifestação de Deus está na água também, neste elemento. Quando ela entra ao nosso corpo, então, entra Deus ao nosso corpo e essa manifestação ela é muito benéfica ao nosso corpo, tá? Fazendo com que nós atinjamos aí uma saúde, né, superior. Tá? Então, minha tia Maria Celina, tudo bem, tia? Um beijão aí, quanto tempo? Então nós vimos ali na aula passada ali que Krishna, né, apresenta, coloca para Arjuna que realmente, né, ele não tem por que não lutar, né? Ele não tem por que não lutar. Ele se colocou, ele disse, não, eu não vou lutar. Ele ficou dominado ali pelo ego, depois a inteligência dele se manifesta, e quando a inteligência dele se manifesta, o que ele apresenta? Então ele apresenta as suas virtudes, né? Então ele era um homem devoto, ele usa então as palavras das escrituras, né, por ser um homem devoto, né, justificando por que não lutar. Ele usa exemplos, inclusive, da não violência, né, que é o que prega as escrituras védicas, né, das hierarquias, né, onde o seu próprio avô estaria na falange contra ele, o seu próprio mestre, né, o avô Bhisma, e o seu mestre, né, o Drona Acharya, que estaria também na falange contra ele, que ele teria que lutar contra essas duas pessoas que estariam hierarquicamente superiores a eles. Então assim ele demonstra humildade, né? Tia, beijão. Então eles demonstram aí humildade, né? Ele demonstra humildade, e aí ele pede para que Krishna, né, lhe dê uma luz, né, lhe ajude, porque ele não sabe o que fazer. E aí então ele demonstra humildade, demonstra para pedir, demonstra compaixão, amor pelo próximo, demonstra ser uma pessoa de virtude, né? Então uma pessoa ao qual merece receber o conhecimento de Krishna. Mas ele se apresenta como uma pessoa erudita, porém ele não conhece as manifestações de Deus que nós acabamos de conversar. Então ele não é um Vaishnava ainda. Né? Ele vai se tornar, a partir daí, um Vaishnava. E isso nos mostra, né, para a nossa vida, né, que nós também passamos por desafios. Né? E que muitas vezes aquelas crenças das familiares, das pessoas que nós mais amamos, daquelas pessoas que ficaram no nosso passado, muitas vezes elas nos limitam. Né? E através dessas crenças a gente acaba não conseguindo, né, andar para frente, né, seguir o nosso caminho, porque surge aí então os nossos medos, né, como Krishna, que nos paralisam totalmente, né? E então o que nós temos que fazer? Nós temos que entender esse processo, porque isso, como Krishna colocou, isso são processos materiais, né? Então dentro da matéria nós temos a imperfeição, porque nós estamos agarrados à ilusão material, né? Então segundo o que nós conseguimos entender através de interpretação é que Deus, né, é o nosso verdadeiro pai. Né? Eu sou pai de dois meninos, né, por exemplo. Mas na verdade eu sou a pessoa, eu sou o ser aquele que possibilitou que eles se manifestassem aqui. Porque a alma deles é filha de um único pai. Eles vieram do infinito, né, como nós todos. Né? Então, na verdade, os meus filhos são como se fossem meus irmãos. Eles são meus irmãos de alma, eles são filhos na matéria, entendeu? Então esse apego que eu tenho de amor a eles é um amor material. E esse amor material é o que se finda, é o que morre, certo? Então em algum momento ele vai morrer. E o que Krishna ensina a Arjuna? Que nós não devemos cultivar esse tipo de amor, e sim cultivar o amor que é o amor eterno, que é o amor que está na nossa alma, certo? Que é aquela que controla todos os processos materiais. Certo? Então é isso que nós temos. Então nós temos esse entendimento. Sim, eu amo os meus filhos, é claro, né? Mas eu tenho que entender que eles não são os meus filhos, na verdade. Eles são almas como a minha. Eles, na matéria, fui eu que possibilitei que eles pudessem se manifestar como seres e como entidades vivas. Mas o caminho é deles, né? E eles têm os seus próprios desafios. E eu não tenho que estar ali querendo cuidar e estar totalmente apegado a eles. Eu preciso também cuidar dos meus próprios desafios, tá? Então esse é um dos entendimentos que nós temos. A partir desse entendimento você se liberta. E você se libertando, você consegue, de cabeça aberta, entender todos os outros processos da sua vida, né? Então, os seus pais existem a mesma relação, os seus parentes, os seus avós, né? Então, isso é como se fosse uma constelação familiar, né? Então, o livro do Bhagavad Gita ele fala sobre isso. Né? Então, chegando a esse processo, Krishna resolve o quê? A oferecer o conhecimento a Arjuna. Então, ele percebe, então fica muito feliz, chega um momento que ele sorri entre as duas falanges, porque ele para o tempo ali, né? O tempo está parado e ele resolve, então,
entender que a Arjuna merece receber a sabedoria e o conhecimento. E é isso que nós estamos lendo agora, né? Então nós lemos ali até o verso 30 e vamos recomeçar agora a segunda parte a partir do verso 31, né? Eu fiz algumas... o verso 31 e o verso 32, na verdade, eles trazem um mesmo raciocínio, tá? Eles são complementares um ao outro. Então eu vou ler os dois versos agora, tá? Para que nós entendamos aqui. Vamos lá. Então Krishna, né, está falando para Arjuna, né? Considerando o seu dever específico de Kshatriya, né? Kshatriya o que é? O Kshatriya é o Varna, né? Então seria o que nós conhecemos por casta, a casta dos guerreiros, ele é um Kshatriya, né? Você deve saber que não há melhor ocupação para você do que lutar, né? Então Krishna está convencendo a Arjuna que ele deve lutar, certo? Ele não queria lutar, que ele não queria enfrentar os seus parentes, conforme determinam os princípios religiosos, né? Então são as escrituras. Então, nesse momento, o Arjuna ofereceu vários argumentos baseados no quê? Nas escrituras, né? Como se ele conhecesse as escrituras a fundo. E, na verdade, ele demonstrou que se ele conhecesse realmente a fundo, ele não estaria colocando em dúvida o seu dever de lutar, né? Então, os princípios religiosos. Assim, não há necessidade de hesitação, né? Então, considerando o seu dever específico de Kshatriya, você deve saber que não há melhor ocupação para você do que lutar, conforme determinam os princípios religiosos. E assim não há necessidade de hesitação. Importante entender que Kshat, né, Kshat significa lesado. Então Kshatriya é aquele que defende, que protege aquele que é lesado, certo? Então esse é o significado da tradução de Kshatriya, né? Então o Kshatriya protege contra danos. Então esta guerra, ela se relaciona ao quê? É uma guerra entre o ego, né? O ego, ou seja, aqueles que pretendem governar através da sua própria vontade, né? Através da realização dos seus próprios sentidos materiais, contra aqueles que governam através do Dharma, que é a virtude de Deus. Então, o reino de Bharata, né, que é a antiga Índia, né, com o nome Índia, por exemplo, foi dado pelos ocidentais, né, não é este nome, né, mas foi aceito pelos indianos, né, porque eles acabaram sendo colonizados. Então não existe hoje na Índia mais nada que lembre a fama e a beleza e a maravilha que era o reino de Bharata, né, que era o reino que está relacionado às escrituras védicas, né, aos Vedas. Então, nessa época ele vem de 13 eras, onde o Dharma reinava, né, nessas eras. Então o Dharma que era? O Dharma era exatamente o conhecimento e a perfeição de Deus, certo? Então as coisas todas eram perfeitas. E nesse momento, quando Pandu, que é o pai de Arjuna, ele acaba se adoecendo e entrega a Dhirastara, que era o seu irmão, que era cego, né? Então Dhirastara ele começa a instituir então o reinado do próprio ego, e entregando, em vez de entregar aos filhos de Pandu, que seriam os merecedores, né? Os merecedores do reino de Bharata, ele acaba entregando para o seu próprio filho, Duryodhana, né? Então, aos seus, então procurando o quê? A realização da sua própria vontade. Então entra um impasse onde essa guerra é realizada com o ego contra o Dharma. Então, nada mais divino do que você poder exercer a sua casta, né, a sua cor, né, que seria Varna, que significa cor, né, a sua cor de Kshatriya, que seria o guerreiro, a não ser lutando uma guerra justa, né, uma guerra contra o próprio ego, lutando a guerra pelo Dharma, entendeu? Pela manutenção das virtudes. Tá? Então, o que acontece? Defendendo, protegendo contra os danos materiais, né? Contra os danos que seria o reinado do ego, seria um dano para um reinado perfeito. Então aí não há necessidade de ele hesitar, ele teria que lutar, né? Então essa é a conclusão que se tem desse verso. Verso 32, né? Verso 31, né? Isso. Exato, tá. Então verso 31 nós temos aqui e verso 32. Então vamos lá, verso 32. Ó filho de Pirta, né? De novo ele usa o parentesco, né, de Krishna com Arjuna. Então Deus que
Usa o próprio parentesco para chamá-lo, para colocar responsabilidade nele. Felizes são os kshatriyas a quem aparece essa oportunidade de lutar, abrindo-lhe as portas dos planetas celestiais. Então, ele reforça, né? Então, aquilo que nós já vimos falado. Então, ele tem essa oportunidade. Essa é uma grande oportunidade de lutar. Então, Krishna reforça isso para ele. E mostrando para ele que abre-se para ele as portas dos planetas celestiais, né? No momento que ele realmente lutar por isso, ele está defendendo o quê? Ele está defendendo o próprio Deus, o próprio Criador, né? Então, a partir da defesa do próprio Criador, o que o Criador ele vai oferecer para ti? Ele vai te dar um prêmio por isso. Então, ainda tem mais essa situação, certo? Mas ele conversa dessa forma com Krishna, porque nós vamos ver na sequência também as questões das escrituras, né? Mas ele conversa nessa situação com Krishna por quê? Porque ele chegou à conclusão de que Krishna tinha o direito ou a virtude para poder receber a sabedoria. Então ele está usando já palavras sábias, ele já está atingindo a sabedoria. Isso que é importante a gente perceber, certo? Senão ele nunca ofereceria para ele os reinos celestiais. Tá? Agora nós vamos então do verso 33 e 38, tá? Ele vai falar agora sobre as questões de Arjuna, né? Todas as questões de Arjuna, né? Então, mostrando para ele o que seria, né? O que seria então não lutar, né? O que seria essa inação dele. Vamos lá. Ao verso 33 ao 38 é a mesma conduta que Krishna leva com Arjuna. Né? Então, Krishna segue falando, né? O Senhor segue falando. Se, contudo, você não executar o seu dever religioso e não lutar, então na certa incorrerá em pecados por negligenciar seus deveres, e assim perderá sua reputação de lutador. Bom, isso são regras que a matéria oferece. Então, Arjuna, né, era um kshatriya, um guerreiro, um lutador, certo? Ele tinha essa era a principal causa da vida dele, né? Se ele não luta, né, então ele está amarrado a esses deveres. Se ele não lutar, ele perde completamente, né, o porquê de seguir em frente, de ter uma reputação, né? Então ele vai ser o quê? Ele vai ser um mendigo, ele não vai ter profissão, ele simplesmente jogou para trás a sua própria profissão, certo? Então, importante isso, né, que nós entendamos, né? Seja bem-vindo, Zé. Ô, César, tudo bem? Como vai? César Lagunas, hein? Grande coração, hein? Grande pessoa. Faz muito tempo, hein? Que bom que tu tá aí, querido. Então, o que acontece? Na nossa própria vida, né? Então a gente também tem esses caminhos, né? Que nós temos aí as nossas dificuldades e às vezes a gente resolve não fazer aquilo que deveria fazer, ou, né? A gente inventa alguma coisa, o nosso ego, né, começa a criar situações quando nós temos um desafio pela frente. Então esse é o desafio, né? Então nós encararmos esse desafio pelo aquilo que nós somos, né? Verso 34, vamos lá. As pessoas sempre falarão de sua infâmia. As fofocas, nós estamos falando. A infâmia, o que é? A má fama. Fama. Medroso, covarde, né? Então as pessoas sempre falarão de sua infâmia. E para alguém respeitável, a desonra é pior do que a morte. Ou seja, ser desonrado seria pior do que ele morrer na guerra. Então não teria, né, na razão dele não lutar, né? E nós vemos também que as pessoas, né? Então é importante a gente entender isso, né? Então vamos seguir aqui, antes de eu falar sobre isso, né? Vamos seguir que esse verso ele continua aqui, 35, verso 35, né? Os grandes generais que têm na mais alta estima seu nome e fama pensarão que você deixou o campo de batalha simplesmente porque estava com medo. Portanto, irão considerá-lo insignificante. Seus inimigos, aí verso 36, seus inimigos irão descrevê-lo com muitas palavras indelicadas e desdenharão da sua habilidade, que poderia ser mais doloroso para o que poderia ser mais doloroso para você, Arjuna. Tá? Então ele coloca ali, né? Então aqui a gente dá uma pausa aqui no 37, né? Nós vamos ver agora que as outras pessoas, trazendo para a nossa vida aqui, o que ele está dizendo, na verdade, né? Primeiro, né? Então ele fala aqui que as pessoas sempre falarão da sua infâmia, né? As pessoas, em geral, falarão mal de você. E aí ele vai pegar aquelas pessoas, os amigos, né, as pessoas que te conhecem e que sabem da tua fama e que até te admiram pelo aquilo que tu realiza, né? O que vão dizer? Vão dizer que você fraquejou, que você teve medo, e aí você vai cair no conceito deles. Por quê? Porque
as pessoas que estão fora da nossa vida, aquelas pessoas, né, que não estão conosco, elas não sabem o que se passa dentro de nós. Certo? Então o que elas fazem? Elas julgam por aquilo que tu apresenta, que tu se mostra. E elas não sabem disso. Então isso é bem dentro da nossa realidade atual. Certo? Exatamente ainda vem a fortalecer aquilo que eu havia colocado para vocês. Que a gente, para conseguir desamarrar, a gente olhar, então, tal como Deus, que é Bhagavan, que é a personalidade dele, que enxerga e contempla o universo na palma de sua mão, certo? Que é a coisa maior que existe, ele contempla, ele observa a sua própria criação. Nós temos que contemplar a nossa vida pregressa, porque só nós podemos resolver os problemas que nós criamos, aquilo que nós amarramos no nosso corpo, os venenos que nós botamos para dentro de nós, as coisas que nos enfraquecem, as nossas crenças que nós criamos durante toda a nossa vida, aquilo que nos limita. Só nós podemos fazer isso, certo? Então, não é os outros que vão fazer isso. Então, aquela pessoa que se lamenta, que liga para um amigo, eu quero, e começa a se lamentar, eu preciso me lamentar para alguém, não está fazendo nada a não ser plantar para que essa pessoa te julgue como uma pessoa insignificante, certo? Ou seja, grandes generais que tinham uma mais autoestima do seu nome, da sua fama, pensarão que você deixou o campo de batalha simplesmente porque estava com medo. Ou seja, você passa a ser o quê? Uma pessoa medrosa quando você se lamenta ao outro. Não, você tem que enxergar e contemplar e ver e trazer para ti, porque a pessoa não sabe o que está dentro de ti, certo? E só nós podemos resolver isso, né? E ainda, né, seus inimigos, ou seja, aqueles que não são seus amigos, irão descrevê-lo com muitas palavras indelicadas, vão te xingar, ainda vão falar mal de ti, certo? E desdenharão da sua habilidade. Então, os teus amigos, as pessoas que ele tem por amor, que gostam de ti, vão ouvir os seus lamentos, vão te dar dicas, vão te ajudar, claro, né? Mas você acaba ficando, né, vai cair no conceito delas. E os inimigos que souberem, né, que verem o seu ato de medo, por exemplo, eles ainda vão se aproveitar e vão falar o quê? Vão falar mal de você, vão usar fofoca. O que poderia ser mais doloroso para você? A pergunta que ele faz, né? É pior do que a morte, isso, né, para ele, que é um kshatriya famoso, né? Então ele segue aqui, né? Então o verso 37, agora, né, nós vimos até o 36. Ó filho de Kunti, né? Que é filho de Kunti, é filho de Pirta, né? O apelido Kunti era apelido de Pirta, que é a tia de Krishna, né? Que é a mesma família, né? Ou você será morto no campo de batalha e alcançará os planetas celestiais, porque aí você morre lutando por Deus, né? Então ele vai te dar, te premiar por isso, mesmo que você morra, né? Que é só o teu corpo, porque a alma ele já explicou que é eterna, então só o teu corpo que vai morrer. Ou conquistará ou senão você conquistará e gozará o reino terrestre. Quer dizer, portanto, levante-se com determinação e lute. É isso que ele diz para Arjuna, né? Mesmo que não há, né, uma certeza de que ele fosse vencer, embora ele estivesse, né, com Deus, ele se lutasse pela virtude, ou seja, aquele que luta pela virtude sempre vence, a virtude sempre vence, né? Mas mesmo que ele morresse num campo de batalha, né, ele seria o quê? Ele seria elevado aos reinos celestiais. Ele lutou defendendo a virtude, certo? Então ele vai ser virtuoso, né? A alma dele vai receber um novo corpo virtuoso. E se ele vence, então ele gozará do quê? De um reino de Bharata, um reino de virtudes também. Então ele só tem a vencer, ele nunca perde, certo? É isso que ele está dizendo. Levanta, larga isso e luta, certo? Larga esses apegos materiais, né? Por quê? Porque ele ainda estava com compaixão pelos seus parentes, ele ama os seus parentes, ele quer os seus parentes vivos, ele não quer matar os seus parentes. Então é quando nós estamos na nossa vida, que nós temos muitas vezes, uma viagem, por exemplo, né? Surge uma oportunidade de você viajar para um outro lugar, né, onde você tem que deixar o seu pai, a sua mãe, ou as pessoas que você ama, né, e você vai ter que passar por algum momento. Muitas pessoas acabam desistindo, né, se sentem, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou deixar para trás todas as pessoas? Então esse desapego é entender exatamente que no momento que você diz, não, eu vou ficar com meu pai, eu vou ficar com a minha mãe, vou abrir mão da minha vida, certo? O que acontece isso? Você está apegado à matéria. Por quê? Porque nem o seu pai, nem a sua mãe
morrem. Essa que é a realidade. A alma deles vai só deixar um corpo de matéria e vai seguir. Então essas limitações que nós temos, né, de olhar, acaba nos limitando a nossa vida. Então, exatamente, o Bhagavad Gita, ele fala sobre isso, né? Que você tem que focar o quê? Você tem que focar o espectro divino e trabalhar e lutar e fazer as tuas coisas através com a mente voltada para o divino, para Deus. E a partir daí você consegue a libertação, desamarrar totalmente o seu corpo. Você ganha imunidade na sua vida, certo? Lute pelo simples fato de lutar, né? Verso 38 agora. Lute pelo simples fato de lutar, sem levar em consideração felicidade ou aflição, perda ou ganho, vitória ou derrota. Adotando este procedimento, você nunca incorrerá em pecado. De novo, desapego às coisas da matéria. Não pense que você ganhando a luta, você vai usufruir da beleza de um reino de Bharata, um reino de virtude, onde você vai ser rico, você vai ter todos os prazeres, você vai ser o rei, considerado um grande general, certo? Não pense que você, mesmo que você morra, você vá para os planetas celestiais viver na virtude. Lute para defender o quê? Para defender a virtude, para defender Deus, para defender aquilo que é perfeito. Para isso que você tem que lutar. Então, sim, se você abandona... qual é o homem que não tem virtude? Qual é o cretino, digamos assim? Que pessoa é cretina? É aquela pessoa que abandona o seu pai e a sua mãe, certo? Para lutar por seu próprio ganho. Isso é o egoísmo, certo? Então, eu vou lutar pelo meu próprio ganho. Agora, quando você deixa o seu pai e a sua mãe para lutar pela virtude, para lutar por todos os seus irmãos, por todo um reino, certo? Por Deus, né? Voltado a Deus, o que você está fazendo? Você está elevando, inclusive, a alma do seu pai e da sua mãe, que estão no leito de morte. Né? Então, eles estão elevando... Você está elevando a sua própria alma, porque você está seguindo o Dharma, a virtude, o caminho que você veio para seguir. Você está honrando aqueles que lhe deram a posição, que são seus irmãos, na verdade, não são seu pai e sua mãe, né, na matéria. Você está honrando, né, a alma deles, que são seus irmãos e que vieram em vida para lhe dar a capacidade de que você possa se manifestar em vida, servindo-se de um corpo humano, de um corpo que foi parido por eles, certo? Mas você, quando você busca o caminho, atingir os resultados do Dharma, sem pensar nos ganhos da matéria, você está o quê? Você está realmente desapegando completamente dos ganhos materiais. Então você está lutando por atingir os ganhos materiais. Por atingir, a libertação, certo? Não só sua, mas de todos. Né? Então isso nunca poderá ser incorrer em pecado, porque o que é o pecado? O pecado é o apego material, esse é o pecado. O pecado é quando nós deixamos que o ego, que é a nossa mente, comande a nossa inteligência. Quando nós deixamos que o ego, que é a nossa mente, comande a nossa alma, certo? E aí nós incorremos em pecado. Aí nós estamos fazendo o quê? Invertendo valores. Então, a batalha de Kurukshetra, para quem chegou agora, né, ela é exatamente a batalha final, onde se extingue as eras do Dharma, né, que era uma era de ouro, a era de prata e a era de bronze, né, dos metais valiosos, que era a era do Dharma, e entra a era de ferro, que é a Kali Yuga, a era que nós estamos vivendo atualmente, que é a era que inverte, né, as virtudes. Então, o que era para ser virtude não deixa de ser, e o que era para ser pecado passa a ser pecado. Por isso que nós buscamos constantemente, durante toda a nossa vida, o quê? O ganho material. A nossa busca pelo dinheiro, a nossa busca por satisfazer os nossos prazeres pessoais, certo? O nosso próprio prazer, nossa própria vontade. Tá? Então nós vamos entrar agora a partir do verso 39, tá? É um verso muito legal, tá? Eu vou ler aqui bem calmo e nós vamos falar sobre ele. Tá? Depois nós entramos no verso 40, 41, tá? Falando sobre o caminho. Verso 39, que é baseado exatamente nisso que nós estávamos falando agora. Até agora, Krishna falando para Arjuna, né? O próprio Deus falando, né? Aqui, né?
Até agora, descrevi este conhecimento a você através do estudo analítico. Tá? Ouça agora enquanto eu explico em termos de trabalho, sem resultados fruitivos. Ó filho de Pirta. De novo, ele traz, né, filho de Pirta, né? Filho de Pirta o quê? Que é a parente de Krishna, né? Então, ou seja, tu é do meu sangue, tu é sangue do meu sangue. Ó filho de Pirta, quando você agir segundo este conhecimento, você poderá livrar-se do cativeiro decorrente das ações. Tá? Então, o que a Arjuna sempre argumentou com Krishna até aqui, né? A Arjuna estava argumentando com ele sobre os apegos, sobre as questões, claro, a virtude dele de compaixão pelos outros, por manter o respeito pelos de hierarquia superior, e por isso ele não podia lutar contra eles, né? Não podia lutar contra os seus próprios familiares, não podia lutar contra o próprio professor, não podia lutar contra o próprio avô dele, certo? Krishna, neste momento, o que ele está dizendo para ele? Que até agora foi só explicado assim as coisas da matéria. Que mesmo nós estarmos apegados à matéria, nós, né, mesmo através da matéria, tu deve lutar, porque é teu dever, certo? Que mesmo não tem erro nisso, né, em lutar. Agora ele vai falar sobre o trabalho sem resultados fruitivos, ou seja, baseado no prazer dos sentidos, era a proposta de Arjuna. Arjuna, para não lutar, ele então se baseava no prazer dos sentidos, né? O prazer de ter os parentes próximos, né? Então nessas duas questões, então, mesmo que ele não lutasse, certo? Para não matar os seus parentes, então ele estava preocupado com o quê? Com a vida desses parentes, com a matéria deles, com o corpo deles, e não com a alma dos parentes, certo? Então, de qualquer forma, ele estava através dos prazeres dos sentidos. E Krishna irá falar agora sobre a Buddhi Yoga e a Karma Yoga. Né? Então, a Buddhi Yoga, que ele vai falar que é o trabalho devocional, ou seja, a entrega totalmente desapegada. Né? Importante a gente entender, tá, que Deus, né, antes, o que Deus fez? Ele criou, então, o universo material. Então, ele criou os planetas, né? E todos os universos que nós temos conhecimento, né? Criou o nosso planeta. Então, o que ele fez? Ele olhou para a natureza, né? E dentro do meio ambiente, da natureza, dos elementos que tinham nesse meio ambiente, o que ele fez? Ele criou, ele fez surgir, né? A palavra que eles usam aqui, ele fecundou os átomos. Tá? E através da fecundação dos átomos, surgiu as jivas, que são as almas, certo? Então, a partir dele saíram as almas, né? Então, como nós havíamos falado anteriormente, ele é o quê? O infinito. E a partir dele, ele só fecundou essas almas. Então, na verdade, nosso corpo, a nossa matéria é formada por átomos, né? E a nossa alma é o átomo infinito, né? De Deus. Então, um átomo, né? Então, se ele é o infinito, né? O infinito menos 1 é o infinito. O infinito menos 2 é o infinito. O infinito menos 40 milhões é o infinito. Então, ele nunca se termina, né? Então, ele sempre cria. Então, por isso, nós temos hoje 8 bilhões de almas, né, neste planeta aqui, humanas, certo? Mais os animais. Então, tudo, mais todos os seres vivos, né? Então, isso tudo, menos o infinito, ele segue sendo o infinito. Então, ele segue existindo. Ele nunca deixa de existir. Então, a partir da natureza, ele fundou as jivas, as almas, e deu um corpo para elas. Porque nós somos feitos de todos os elementos que tem na natureza. Nós somos feitos do metal, da água, do fogo, da madeira, e da terra, e somos feitos do ar, né? O ar na verdade, ele é o veículo, né, que nos mantém vivos, né? Então, ele entra e sai do nosso corpo, né? Então, ele é um veículo onde ele traz sempre a energia que permeia todas as coisas, que é o Brahman dentro de nós, certo? Então, Deus, ele criou desta forma nós somos criados, nós não nascemos, nós surgimos, nós viemos dele, nós já existimos dentro dele com uma só energia, com uma só existência. E aí nós passamos a ser individuais. E individuais nós passamos a habitar o quê? Um mundo material. E dentro do mundo material nós começamos a nos apegar às coisas da matéria, aos alimentos, à beleza, às vaidades.
E aí nós passamos, através deste apego ao mundo material, nós acreditamos que nós somos os desfrutadores disso. A partir dessa crença, nós criamos o quê? Nós criamos a ansiedade, ou a primeira emoção raiz que surge à nossa tona. E aí nós passamos a consumir como desfrutadores disso. Mas o único desfrutador que existe é Krishna. E nós somos aqueles que trabalham para que ele desfrute. Nós somos criados para trabalhar para que ele possa desfrutar. Então, só que ele entrou e ele vive dentro de nós, para que ele possa desfrutar também junto a nós. E ele sofre também através de nós, certo? Então ele vive dentro do nosso coração também, que é a expansão de Deus, onde ele vive dentro de cada um. Então nós passamos a desfrutar como almas individuais. No momento que nós passamos isso, nós começamos a nos apegar ao universo material e aí nós morremos. A ansiedade faz com que nós nos movimentemos, a nossa mente começa a ficar mais desvairada, ela pensa totalmente sem controle, e aí sem controle nós criamos a ansiedade. A ansiedade faz com que nossa alma se movimente e a partir daí nosso corpo ele começa a morrer, certo? Ele perde o equilíbrio de Brahman que deveria existir dentro de nós. Já a partir da ansiedade nós já não respiramos conforme deveríamos, isso gera medo, desequilíbrio da tristeza, desequilíbrio do medo, desequilíbrio da raiva, desequilíbrio da alegria, entrando na euforia, e desequilíbrio da ansiedade, que é a compulsão. Compulsão por apegos às coisas, e os desequilíbrios nos levam à morte. É o colapso dos sentidos, é o colapso das emoções, e isso faz com que nós morramos, certo? Então ele coloca, né? Até agora eu descrevi este conhecimento a você através do estudo analítico, ou seja, do estudo da matéria. Ouça agora, enquanto eu explico em termos do trabalho sem resultados frutivos, que é esse trabalho que vai nos libertar. Ó filho de Pirta, quando você agir segundo este conhecimento, você poderá livrar-se do cativeiro decorrente das suas próprias ações. Então são as nossas próprias ações que criam este cativeiro, ok? Vamos ao verso 40 então, tá? Então o verso 40 agora, e o 41 também falam sobre o caminho. Vamos lá. Neste esforço, né, Krishna segue falando, neste esforço não há perda nem diminuição. E um pequeno progresso neste caminho pode proteger a pessoa do mais perigoso tipo de medo que existe. Tá? Mais perigoso tipo de medo, né? Vamos lá, o 41, tá? Aqueles que estão neste caminho são resolutos e têm só um objetivo. Ó amado filho dos Kurus. Kurus, quem eram os Kurus? Os Kurus foram os primeiros povos que habitaram a Terra, que Deus colocou, trazendo junto com eles a virtude, o Dharma de Deus, né, com a perfeição para que habitassem a Terra. Então são os Kurus, né? A inteligência daqueles que são irresolutos tem muitas ramificações. De novo, aqueles que estão neste caminho são resolutos, são decididos, e só tem um objetivo. Ó amado filho dos Kurus, a inteligência daqueles que são irresolutos, que não são determinados, que perdem a sua mente, né, para outras coisas, tem muitas ramificações, ou seja, eles enxergam muitos caminhos. O que ele diz aqui para nós? Ele nos coloca que existe só um caminho. E qual é este caminho? Aí eles citam aqui o escritor, o tradutor do Bhagavad Gita, que é o Swami Prabhupada, que morreu em 1977, foi que ele traz a tradução perfeita. Ele cita os cristãos, né? Então aqui, diz aqui, que adianta um homem ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma eterna? Porque o corpo morre, a alma segue. Então não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, certo? Porque existe um caminho só. E qual é o tipo de medo, o mais perigoso tipo de medo? O mais perigoso tipo de medo é tu perder a sua alma. Tá? Porque enquanto nós estamos vivos aqui, se nós contemplarmos o nosso passado, nós vamos observar, se a gente contemplar ele. E lembre-se que para nós a gente não consegue mentir. Então a mentira ela é impossível ser feita para si próprio. Se nós olharmos o nosso passado, qualquer um de vocês olhar o passado, né, você vai ver que seu corpo e tudo que você
sofre no seu corpo hoje, depois de passado todo esse tempo de vida, as dores que você tem, tudo que você tem no seu corpo, foi você que criou. Foi você que criou e que começou a amarrar o seu corpo. Então, perder o seu corpo é uma coisa, certo? Perder a sua alma é outra coisa. Então, enquanto nós temos aqui, nós temos o nosso corpo amarrado. E através da yoga, através da Bhakti Yoga, ou seja, da busca pela yoga, que é um caminho correto, ou seja, o que é yoga? A yoga é o trabalho transcendental do Dharma, ou seja, é tu desinosar do teu corpo tudo aquilo que te amarrou, é tu buscar o quê? O conhecimento, aprender, ler, buscar exercícios, alimentar o seu corpo com coisas boas, não alimentá-lo com venenos. Por que as coisas artificiais... O que é artificial? É o que não é natural. Então não é bom o artificial, o bom é o natural, certo, pessoal? Então tudo aquilo que é manuseado é artificial, o que é natural é o que vem da natureza, que é manuseado pela natureza, certo? Então o que é artificial, né, a gente procurar alimentar o nosso... São venenos que nós trazemos para dentro de nós. Então essas coisas é o que nós temos que fazer. Isso é o Bhakti Yoga. Isso é a busca pela virtude. É tu trabalhar, exercitar o seu corpo, buscar alongar ele, ou seja, tirar aquilo que te limita. Então, se você não consegue esticar o braço, ele está limitado. Você tem que fazer o quê? Alongá-lo, certo? Então você vai trabalhar o alongamento. Isso solta, você vai sentir dores que você vai lembrar até onde que surgiram essas dores, certo? Então isso é yoga. Você lê, por exemplo, o Bhagavad Gita, ele te ensina, ele ensina coisas da nossa vida. É você observar, tu vê que cada verso, não existe nenhum verso que não tenha um grau de ensinamento gigantesco. Certo? Então esse é um livro considerado mais perfeito de toda a história da humanidade. Ele pega e consegue reduzir todas as escrituras védicas numa coisa só, certo? Então é importante nós percebermos isso. Então você buscar sabedoria, buscar conhecimento, trabalhar o seu corpo, se alimentar bem, trabalhar em algo que não lhe cause mal-estar, ou seja, algo que você não tenha que mentir, porque a mentira envenena o corpo. Então você ter integridade no seu processo, entendeu? De ser íntegro em todo momento, nunca mentir, nem uma pequena mentira. Esse é o processo que nós temos. Livrar-se dos venenos que você consome, certo? Então essa é a integridade que fala sobre esse verso, tá? Que fala sobre esse caminho. Esse é o caminho. E o que acontece? O homem que não é resoluto, que não está determinado, ele acaba se perdendo nos caminhos que levam aos venenos, né? Aquilo que amarra o seu corpo. É claro, nós temos o livre-arbítrio. E Deus nos deu esse livre-arbítrio. E mesmo assim, nos dando o livre-arbítrio, ele vem viver dentro de nós. Ou seja, ele sente aquilo que nós desfrutamos, ou seja, aquilo que nós saboreamos, e ele sente o nosso sofrimento também. Quando nós morremos, o nosso corpo morre, ele sente a dor da nossa morte, certo? Então é incrível, né, isso, a gente pensar nessa forma, que ele está conosco desde o início, desde que tu nasceu, ele está conosco no nosso coração, e ele sente tudo que nós sentimos. Isso é a maior prova de humildade de Deus, ele não precisaria sentir isso. Nós sentimos a nossa dor, imagina ele que sente a dor de todos que vivem na Terra. Tá? Interessante a gente pensar nisso. Então o caminho qual é? Ele deixou escrito que este é o caminho que nós temos para seguir. É esse caminho que vai tirar o quê? A nossa dor, tira a dor dele. Certo, pessoal? Vamos lá. Verso 42 ao 42 e 43 estão juntos, né? Então nós vamos ver agora 42 e o 43. Os homens de pouco conhecimento estão muitíssimo apegados às palavras floridas dos Vedas, que recomendam várias atividades fruitivas àqueles que desejam elevar-se aos planetas celestiais, com o consequente bom nascimento, poder e assim por diante. Por estarem ávidos em satisfazer os sentidos e ter uma vida opulenta, eles dizem que isto é tudo o que importa. Interessante, né? O Bhagavad Gita ele faz parte do quê? Da cultura védica. A cultura védica ela é construída através de uma
um número de livros que nós levaríamos uma vida inteira para conseguir entender, certo? Que são livros gigantescos, enormes, antigos, de milhões de anos atrás. A humanidade tem 2 bilhões de anos, a humanidade possui. 2 bilhões de anos é o que nós temos. Os Kuros foram aqueles que vieram com conhecimento de 2 bilhões de anos atrás. A partir daí os Vedas começaram a ser escritos. Num primeiro momento, através de mantras. O que são mantras? São repetições de toda a ciência que nós temos conhecimento hoje. Perfeita, porque a nossa ciência atual, ela não consegue explicar muitas coisas. Enquanto que nos Vedas estão explicados, inclusive, o número de universos exatos que existem. O número de planetas que existem. Certo? Eles explicam sobre os átomos, sobre a física quântica, explica sobre a matemática que surgiu nos Vedas. Então, os Vedas, eles eram ensinados através do quê? Através de mantras. O que são mantras? Mantras são como ditados. Por exemplo, batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Eu falo isso para vocês lembram da continuação disso. Isso são os mantras. Então, as fórmulas matemáticas eram ensinadas assim. Mas como eram? Das crianças. Aí as crianças aprendiam isso porque eram cantadas para elas quando elas nasciam. E quando elas chegavam a uma vida adulta, claro, cada um dentro da sua parte, elas quando iam aplicar isso na vida, elas lembravam desses mantras. Era assim que era ensinado, certo? Então os Vedas, eles têm todo florido essas coisas. Claro que eram explicados sobre ciência, sobre filosofia quântica. Os homens daquela época, eles tinham capacidade cerebral superior à que nós temos. Eles eram maior que nós, eram mais forte do que nós, entendiam mais as coisas. Tá? Então não é como nós vivemos hoje em Kali Yuga, com uma vida de no máximo 100 anos aí, né? A gente consegue quando muito, né? Então eles viviam mais de 1000 anos nessa época, certo? Isso que nós estamos falando aqui, tá? Então os homens de pouco conhecimento, eles estão muitíssimo apegados às palavras floridas dos Vedas. Então ele critica os Vedas. Por quê? Porque no início, no primitivo, os nascimentos, eles se utilizavam do quê? Eles se utilizavam de sacrifícios, por exemplo, de animais, o que não é permitido, porque você está matando um ente vivo para seguir e para conseguir o quê? Coisas fruitivas. Então é aquilo que eu falei. No princípio, então, Deus criou as almas através do átomo, certo? Isso é explicado nos Vedas. Ele criou as almas e as almas começaram a usufruir da matéria. E aí elas criaram o quê? Começaram a construir coisas para que fosse... para que conseguisse atingir os planos celestiais, para que conseguisse atingir opulência, dinheiro, ganhos, né? Então usando o quê? De sacrifícios que começaram a descrever nos Vedas. E aí eles criaram e começaram a escrever esses sacrifícios nos Vedas. Entendem isso? Que os livros foram escritos pelos homens. Os conhecimentos eles são individuais, eles são através dos mantras. E os homens passaram a utilizar depois suas práticas na matéria, a destruir a matéria, a matar os animais, a se alimentar deles, o que não era permitido. Porque Deus, essa é a maçã do paraíso. Porque Deus criou a vida para ser eterna, senão Ele não iria morar dentro de nós, porque Ele é eterno. Entendeu? E nós começamos a destruir a vida. Nós começamos a destruir essa vida. Então o Dharma, o Bhakti Yoga é a busca disso tudo. E quando nós praticamos o Bhakti Yoga, que nós começamos a enxergar com a nossa mente, com a nossa pineal, com aquela mente que é a nossa mente primitiva, com o nosso próprio coração, onde mora Deus, nós passamos a enxergar, nós ouvimos a voz dele, e ele nos diz e ele nos conta isso. E aí nós conseguimos ver lá na nossa ancestralidade de 2 bilhões de anos, todo o nosso pecado que nós fizemos. E a Bhakti Yoga ajuda o quê? A soltar essas amarras. Porque quando a gente pensa que nós temos, a gente faz uma constelação familiar da nossa ancestralidade, né, da nossa geração, que a gente olha lá até 5, 6 ancestrais, nós temos ainda 2 bilhões de anos para trás, amarrados da nossa alma. Então esse é o caminho. E é por isso que nós morremos e renascemos. E não é bom morrer. Para ninguém é bom morrer. E nós plantamos, a cada segundo que passa na vida, nós plantamos. E tem coisa que a gente planta que a gente colhe na hora, certo? Se, por exemplo, eu tomar um gole de veneno, eu vou colher na hora o que eu plantei. Eu vou morrer.
certo? Agora, eu posso fumar um cigarro, por exemplo, que eu estou me envenenando aos poucos. Uma hora eu vou colher, certo? Se eu gritar com alguém, a pessoa vai me responder na hora, eu vou colher na hora. Então, se eu amar alguém, se eu fizer um carinho num animal, num cachorro, ele me responde na hora. Então, a gente está sempre plantando. Nós viemos aqui para cuidar dos animais que são seres inferiores, que não conseguem discernir o certo e o errado. Nós viemos para cuidar de todo, não para comê-los. Tá? Então, essa é uma das questões que nós temos aí que curar dentro do nosso corpo. Tá? E a Bhakti Yoga, ela cura isso através do quê? Do conhecimento, dos exercícios, da boa alimentação, do amor, de você ser devotado a Deus, ou seja, todo o seu trabalho, tudo que você vai praticar, você enxergar a Deus, certo? De você, ao beber um copo d'água, agradecer. Você não precisa dizer, agradeço. Não precisa. Agradece mentalmente. Eu agradeço Deus por esse copo d'água. Pronto, tá feito o sacrifício. Tá feito. Esse é o sacrifício, que é tornar sagrado as coisas. Quando você acorda de manhã, agradece pela sua vida. Só pensa isso. Só, é bem simples. Você tornou sagrado, é o sacrifício. Uma criança é capaz de fazer isso. Você veste uma roupa, você agradece por isso. Você tem um teto para morar, você agradece por isso. Você se habitua a agradecer. Quando você se habitua a agradecer, você está praticando Bhakti Yoga. Você começa a exercitar, agradece pelo exercício, pelo conhecimento do exercício, agradece pelo conhecimento que você recebe. Isso você está começando a se relacionar com Deus. Não é Ele que tem que aparecer na tua frente e falar com você. Não, Ele já está dentro de ti. É você que tem que abrir a sua mente, que você fechou para Ele. É você que tem que abrir, Ele está aqui e Ele fala contigo. Então é isso que diz sobre os Vedas. Então, como Arjuna citou os Vedas, ele diz, não adianta você praticar, por exemplo, você ser bom pensando em ir para o reino de Deus. Não é por isso. Você tem que ser bom porque isso faz bem para ti ser bom. E não porque eu quero chegar no reino de Deus, que é o que muitas religiões ensinam, certo? Não é isso. Você tem que ser bom, verdadeiramente bom. E se você é bom verdadeiramente, se você tem Deus dentro do seu coração, você não precisa desse livro aqui. Você não precisa de nada, de nenhum livro. Você não precisa de nada. Certo? Isso aqui é só a palavra dele, lhe dizendo qual o caminho para seguir. No momento que você chegou aqui, você consegue abrir essa situação, ele fala dentro de ti. E a verdade está toda dentro de ti. Você não precisa provar para ninguém isso. Porque assim como você pode mentir para outro, você não pode mentir para você mesmo. E assim como você não consegue provar para outro, você não precisa provar para você mesmo aquilo que está dentro do seu coração. Porque só você sabe aquilo que está. Essa é a grande verdade das coisas. Esse é o sentido da vida. Essa as minhas palavras, elas só têm conhecimento, porque foi me dito isso, foi me dado de dentro do meu coração. De alguma forma, eu consegui abrir o meu coração para que ele viesse e falasse comigo, me dissesse essas palavras. Elas não têm erro, nenhum erro. Não tem o que se discutir sobre isso, certo? É a vida. Porque o que é vivo, vive. E nós estamos vivos. E o que está vivo é para viver, não é para morrer. Certo? É isso, é simples assim. Uma criança entende isso. Certo, pessoal? Nós aqui, quando entramos no estado de Arjuna, de se ficar desvairado, que a nossa mente começa a dominar, é que começamos a buscar um monte de coisas. Certo? Então é importante a gente entender isso aqui. Que a gente não precisa nem de nenhuma escritura, se tu tiver conhecimento direto da fonte de Deus. Certo? Mas nós temos níveis, né, pessoal? Nós temos níveis. Vamos seguir lá. O que ele fala aqui? Então, do 43, 42, 43 nós lemos. Agora 44, né? Nas mentes daqueles que estão muito apegados à gratificação dos sentidos e à opulência material e que se deixam confundir por essas coisas, não ocorre a determinação resoluta de prestar serviço devocional ao Senhor Supremo. Sim, as pessoas estão pensando só no seu próprio benefício. Então por que eu vou pensar em Deus? Por que eu vou realizar um serviço? O meu serviço que eu faço é para me ganhar um salário mínimo, é para me ganhar um dinheirinho ali. Que, cara, esse dinheiro apodrece, queima, te roubam, certo? E tu não está pensando em prestar o serviço, porque na verdade nós nem precisaríamos de dinheiro, porque a natureza nos serve de tudo que nós temos aí. Nós não precisaríamos de nada disso que existe na vida atual. Essa vida o que é? São os perdedores da batalha de Kurukshetra, que nós estamos narrando aqui,
que fundaram as civilizações sumérias, hebraicas, egípcias, e que vieram todos os conceitos que nós vivemos no Ocidente hoje. É isso, porque nós não precisávamos de nada disso, certo? Então o serviço devocional, então tu não pensa nisso, porque tu criou, né, uma situação que tu tem que ganhar dinheiro, que tu tem que ter o carro, que tu quer te olhar no espelho, que tu tem que ter uma roupa, então tu não pensa, vai pensar em Deus para quê? Não vai, né? As mentes estão desse jeito, estão apegadas ao quê? Ao ego. Aí depois tem o verso 45, né? Os Vedas tratam principalmente do tema dos 3 modos da natureza material. Os modos da natureza material é a ignorância, a paixão e a bondade. São 3 modos, tá? Ó Arjuna, torne-se transcendental a esses 3 modos. Ou seja, nós temos que ser superiores a esses 3 modos. Por quê? Porque a ignorância não precisa nem se falar, é aquele que não conhece. A paixão é aquele que só vive pelos seus desejos. E a bondade é aquele que faz a bondade. Mas aqui, mesmo aquele que é bom, ainda assim, dentro de si, ele pode estar sendo bom para ser. Porque ser bom, é tu tratar bem os outros, fazer bem para os outros. Mas se tu for bom para os outros, tu vai ser bom. É uma realidade material ser bom. Só que se tu tiver dentro do teu coração desejo de ser bom para ganhar o reino dos céus ou para ganhar algum prêmio, tu morreu, tu não é transcendental mais, tu continua pegado ao quê? À matéria. É isso. Simplesmente assim. Não adianta só ser bom, certo? Tu tem que ser transcendental, ou seja, buscar a realidade das coisas. O que é a vida? É soltar todas as tuas amarras, se entregar, deixar. E isso é o que vai te levar realmente ao conhecimento divino, que é o de Deus. Simples assim. Muitas pessoas têm vergonha de falar a palavra Deus. Né? Às vezes pensam, a luz, uma energia, Deus para mim é uma energia. E não deixam de estar certas, porque ele é Brahman também. Ele se manifesta como Brahma, como energia, como luz. Ele se manifesta como uma pessoa. Tem uns que dizem, o bom velhinho. Né? É que Deus ele não é velho, ele é sempre eternamente jovem. Né? Então ele é que nem Krishna, eternamente jovem. Não tem uma imagem de Krishna velho, certo? Então ele se manifesta, ele está fora da matéria. Ele também tem razão. Ele é uma pessoa também, ele é um ser, com braço, com olhos, cabeça, certo? Gigantesco, que consegue enxergar, como o universo inteiro cabe na sua palma da mão. Ele é essa manifestação. E ele é também nós, ele está dentro de nós. Ele está no nosso coração, ele vive dentro de nós. Então, tem muitos que dizem, nós somos deuses. Sim, também tem razão. E aquele que diz que é ateu também tem razão. Por quê? Porque está ali. Eu que sou o responsável pela minha vida. E esse cara tem razão. Então, a gente discute, às vezes, por falta, né, querendo um ter razão das coisas. Mas não é, todos têm razão na realidade. O que nós temos? Um desenvolvimento gradual. E aí ele vai falar aqui, ó. Os Vedas tratam principalmente do tema dos 3 modos da natureza material. Arjuna, torne-se transcendental a esses 3 modos, ou seja, liberte-se de todas as dualidades, as coisas duais, ou eu e os outros, tá? E de todos os anseios advindos na busca do lucro e segurança. Estabeleça-se no eu, certo? Todos os propósitos satisfeitos por um poço pequeno. Esse é o verso 46 agora. Ó. Todos os propósitos satisfeitos por um poço pequeno podem imediatamente ser satisfeitos por um grande reservatório. Então, ele está dizendo que um pocinho pequeno de água ali, ele tem um propósito, né? Um pocinho para as pessoas matarem a sede. Mas ele pode também ser satisfeito por um reservatório gigante de água. Similarmente, todos os propósitos dos Vedas são cumpridos para aquele que conhece o propósito subjacente. Ou seja, tudo que está escrito nos livros, eles são cumpridos se tu souber o que vem depois, que é Deus. Se tu conhecer Deus, tudo que está escrito, tu não precisa entender, já sabe. Então tu tem que o quê? O Bhakti Yoga o que é? É o conhecimento de Deus, é tu trabalhar com disciplina, né, em tudo que tu for fazer na tua vida, em cada detalhe, com a vontade, olhando para o conhecimento de Deus, saber e entender o que é perfeito. Tá? Vou ler aqui agora os versos 47, 48 até o 53. Tá? Depois a gente termina aqui. Nós já passamos de 1 hora, mas o assunto realmente ele era um assunto bem interessante. Né? Você tem o direito de executar o seu dever prescrito, mas não tem direito aos frutos da ação.
Jamais se considere a causa dos resultados de suas atividades e jamais se apegue ao não cumprimento do seu dever. Aqui ele fala 3 coisas, né? Então, o dever prescrito, né? O dever prescrito é a ação na matéria. Então, nós vivemos na matéria, nós temos que agir na matéria, né? Então, você tem o direito de executar esse dever, mas você não tem o direito, né, de receber, você não tem o direito aos frutos da ação. Ou seja, sempre que você executar o seu dever, tá, e você quiser usufruir dos frutos da execução do seu dever, você vai se apegar às coisas materiais, né? Você não vai enxergar o que é a felicidade plena, certo? Você não vai conseguir se libertar. Tá? Então essa ação é não autorizada. Então jamais se considere a causa dos resultados de suas atividades, porque a causa é Deus. Tá? Deus é a causa dos resultados. Tá? Ele que te deu a capacidade, ele que te deu a manifestação, ele que está dentro de ti, ele que te deu essa capacidade. Então sempre que tu realiza esses resultados, tu está realizando para ele. E tu vai usufruir desses resultados, mas entregando a ele. Ele mora onde? Ele mora dentro do nosso coração. Então, tu não tem que se preocupar em tu usufruir disso. Entrega para ele, que tu usufrui igual, entendeu? Então, não tem essa preocupação. Agora, se tu só quiser usufruir, tu vai usufruir sozinho desses resultados. Sem ele. Sem ele. E esses resultados, o que são? Esses resultados, eles acabam sendo limitados, ou seja, eles morrem, não são eternos. Então, tu vai estar sempre buscando cada vez mais e mais e mais e mais. É como se tu usasse droga, né? A droga, ela faz isso. Ela te dá um resultado, tu gosta, depois tu tem que ficar buscando mais e mais. É o que acontece aqui. Se tu trabalha para usufruir dos teus resultados. E a inação, então, é pior ainda, né? Que daí tu não faz nenhum nem outro, né? Então a inação também não é legal. Não é autorizada também, tá? Verso 48. Desempenhe seu dever com equilíbrio, abandonando todo o apego a sucesso ou fracasso, independentemente. O bom quando tu abandona o apego ao sucesso ou ao fracasso, isso tira das tuas costas um fardo gigantesco. A gente não sente peso, a gente trabalha com leveza. Tu consegue fazer todo tipo de trabalho, desde varrer um chão, lavar uma louça, com felicidade, com alegria, tu fica feliz fazendo qualquer coisa. Qualquer coisa que tu fizer, tu vai ficar feliz. Tal equanimidade chama-se yoga. Isso chama-se yoga, o desapego total. Tá? Ó Arjuna, mantenha todas as atividades abomináveis bem distantes através da prática do serviço devocional. Aquilo que nós já falamos, né? Então, antes de ler isso aqui, né, eu já tinha colocado que veio de dentro, né? Então, o serviço devocional, né? Não se envenenar, não, né? Daquela coisa toda, né? Não ter maus pensamentos, não falar, não mentir, que a mentira ela já começa com os maus pensamentos, porque ela é a malícia, né? Então, está enganando a outra, né? E nesta consciência, renda-se ao Senhor. Renda-se ao Senhor. Aqueles que querem gozar o fruto do seu trabalho são mesquinhos. Ah, então nós estamos, é o que ele diz, é o que Deus está dizendo. Verso 49. Verso 50. Aquele que está ocupado no serviço devocional livra-se tanto das boas quanto das más ações, mesmo durante essa vida. Portanto, empenhe-se na yoga, que é a arte de todo o trabalho. A yoga é a arte de todo o trabalho, tá? Interessante que a prática da yoga, do exercício da yoga, né, que daí é o exercício físico, importante dizer, né, que ele não tem idade. Pessoas de 90 anos podem praticar, pessoas com total limitação podem praticar, né? Tô aqui divulgando, inclusive, as professoras de yoga aqui, né? A prática de yoga é muito boa, tá? Eu tenho praticado, assim, hoje, pratiquei quase todos os dias. Até recebi, assim, uma questão, assim, que diz que tu pratica 3 dias e descansa 1. Pratica 3 e descansa 1. Sempre para o corpo poder, né, se restabelecer da prática, tá? Porque ela exige muito do corpo, né? Vai torcendo muito. Então, isso eu falando da prática da yoga física, tá? Vamos lá, verso 51, né? Ocupando-se do serviço devocional ao Senhor, grandes sábios ou devotos livram-se dos resultados do trabalho no mundo material. Agindo assim, eles ficam livres do ciclo de nascimento e morte e passam a viver além de todas as misérias, certo? Aí é o seguinte, né? Isso aqui é a tradução correta. Todo livro ele é acompanhado através de colocações assim do próprio tradutor, né? Então o tradutor ele dá a interpretação e seu entendimento, tá? Muitos tradutores fazem isso. Aqui ele coloca de volta ao Supremo. Só que o meu entendimento pela tradução correta é que se livra das misérias da matéria. Não precisa se livrar do mundo material, porque o mundo material ele existe por uma razão.
Ele existe por uma razão porque ele é muito bom, ele é muito lindo, ele é delicioso, ele tem coisas maravilhosas, ele tem perfumes, ele tem texturas, ele é maravilhoso. O planeta Terra é maravilhoso, é uma das coisas mais lindas que existe. E para mim veio em consciência que Deus se apaixonou pelo planeta e criou ele dessa forma porque foi a melhor criação que ele conseguiu colocar. E nos colocou aqui como uma forma de aliança, que nós seríamos então os Kuros, que são as pedras mais preciosas de todo o universo e que vieram aqui para viver eternamente aqui. Só que sem as misérias da matéria, que são os apegos, certo? Então nós viveríamos, o prazer, por exemplo, o nosso prazer seria sempre eterno. As frutas que nós poderíamos nos deliciar seriam eternos. Os sabores eternos, a felicidade eterna, sempre em determinado gozo. Então, na verdade, o reino de Deus é aqui na Terra. Tá? E aqui, se tu pegar o termo sânscrito, o verso em sânscrito que foi traduzido, eles incluíram indo de volta ao Supremo. Isso é incluso, o termo não diz isso. Ele só diz assim, ó, passam a viver além de todas as misérias da terra. É isso, certo? Então esse é o significado do verso 51. Nós vamos até o 53, tá? Verso 52. Quando a sua inteligência superar a densa floresta da ilusão, você se tornará indiferente a tudo que foi ouvido e a tudo que se há de ouvir. De novo, ele critica, ele faz um corte, né, com relação às escrituras, né? Então, tu vai se tornar indiferente a todas as religiões, a todo um que queira dar que venha te vender uma igreja, um conhecimento, certo? Não. Tá? Então, o conhecimento ele vem do coração, ele é devocional, ele é entregue, gratuito, entregue como uma forma de trabalho de Deus para os outros, certo? É isso. Então, aí tu não precisa entender mais nada, porque tu já entendeu tudo. 53, então, verso 53, é isso aí. Quando a sua mente deixar de perturbar-se pela linguagem florida dos Vedas, então é ali criticando os Vedas de novo, a linguagem florida, né, que ela é bonita, né? E quando se fixar no transe da autorrealização, quando você se autorrealiza, o seu próprio trabalho, que você trabalha em devoção para conseguir vencer todos aquelas amarras que você construiu nessa vida terrena, que é o que você está vivendo hoje, e ainda atingir um poder transcendental de entender tudo que teus ancestrais construíram e você desamarrar isso também, fora de ti. Então, trazer só o seu simples Dharma contigo, que é leve. Por isso Cristo dizia, o meu peso é leve, o meu fardo é leve, porque ele desamarrou, ele conseguiu, ele através da sua luta, nos 40 dias e 40 noites no deserto, ele desamarrou tudo isso. Ele veio leve realizar a sua caminhada, o seu destino, certo? Quando sua mente deixar de perturbar-se pela linguagem florida dos Vedas e quando se fixar no transe da autorrealização, você então terá atingido a consciência divina. Tá? Aí ele termina aqui, né? Depois nós vemos o próximo verso, Arjuna vai falar. Arjuna diz, depois de todo esse conhecimento que Krishna passou para Arjuna, ele vai perguntar de novo e aí vai seguir o diálogo entre eles. Então vimos, né, esse capítulo sensacional, né? Ele é simplesmente assim, nos dá todo o entendimento de todas as coisas. Não existe nenhuma palavra que seja colocada errada nesse livro, tá? Esse livro, todos os versos dele, eles te trazem clareza de visão para a nossa vida atual, para tudo que ocorreu no passado. Ele conta todo o porquê que nós vivemos essa Kali Yuga agora, que é uma era final, né? Que nós estamos vivendo já há mais de 400 mil anos, né? 431 mil anos. Então nós estamos nos últimos anos da Kali Yuga, a Terra não aguenta mais, ela não aguenta mais, nós temos esse vírus aí nos contando essa história, dando um alerta para nós, nós temos vulcões aí entrando em erupção no mundo, tá? Importante entender que o reino é aqui, a Terra é que vai se purificar, e nosso planeta, né, nós temos um hemisfério norte que já existe um karma grandioso, né? Então tudo que ele construiu, nós vimos que karma, o que é karma? É o trabalho com os frutos, né? Frutivo. E dharma. O dharma é o trabalho na virtude. Então karma é o fruto que tu traz. Então o karma do hemisfério norte já está vencido já, né? Os frutos já são violentos, grandes demais.
e o karma ainda do hemisfério sul, né, onde nós vivemos aqui, principalmente das Américas, que é o novo mundo, ainda é pequeno, né? Então ele ainda tem, nós temos aqui a América do Sul, se você perceber, ela tem o formato de um cacho de uva, né? Então ela é a fruta. Ela é a fruta que vai frutificar os novos frutos da nova era, certo? Então essas eras, a era de Kali está se findando e nós vamos iniciar uma nova era de Satya. Tá? A era de Kali é a era de ferro, é a era onde o touro ele está equilibrado em apenas uma pata. A era de Satya é a era de ouro, daí o ciclo recomeça. A era de ouro é onde o touro está equilibrado nas suas 4 patas. Cada pata ela representa a virtude, né? Então termina-se quando ele está equilibrado em apenas uma pata, ele está bambo, ou seja, as virtudes, né? Elas mudam ficam de cabeça para baixo, tá? E a próxima era, a era de Satya, ela é a era de ouro, onde ele está com então todas as virtudes voltarão, né, ao planeta, certo? Todas as virtudes virão através do restabelecimento dos sacrifícios. O que é os sacrifícios, né? Os sacrifícios nós entendemos como se for, a palavra está incorreta, né? Nós entendemos como se fosse sofrimento, sacrifício. Sacrifício não é sofrimento. Sacrifício significa tornar algo sacro. Sacro é sagrado, ou seja, sacrifício é tornar algo sagrado. É a ação de sacrificar algo, certo? Então, por exemplo, quando tu vai beber uma água, tu agradece a Deus por essa água, você acabou de tornar ela sagrada. Você bebe algo sagrado. Então, o restabelecimento do sacrifício é isso. É o trabalho divino. É você agradecer pelo seu trabalho. E você torna isso sagrado. Certo, pessoal? Então, esse é o ensinamento da Bhagavad Gita. Agradecemos aí a todos aqueles discípulos, né, que trouxeram a tradução desse livro de forma original, né? Apesar das interpretações. Claro, existe uma graduação, né? Nós vamos ver ainda nesse livro que a graduação que todos nós temos, né? Cada um de nós vem de um passado, né? De uma vida anterior, onde nós recebemos um determinado tipo de aprendizado e conseguimos aperfeiçoar esse aprendizado até um determinado nível, e a partir daí a gente vai se graduando cada vez mais através do conhecimento, certo? Então tudo o livro ele coloca que tudo está correto, né? Se você acredita em um só Deus, beleza, é isso mesmo, é um só Deus. Se você acredita em espíritos, está certíssimo. Cada um tem a sua graduação. Agora, Deus, ele é a fonte de todas as coisas. No momento que você chega acessa ele no seu coração, nada disso aqui vale mais. E nada disso que eu digo é todas as escrituras que nós temos de conhecimentos religiosos no mundo inteiro, entendeu? Porque você atingiu o quê? Apenas aquilo que é a fonte de tudo, o infinito, certo? Então aqui está escrito sobre isso, né? Nós vamos entendendo esses processos e vai estar falando sobre tudo isso também, né? Fala sobre semideuses, sobre espíritos, fala sobre tudo. Namastê a todos, obrigado. Foi um prazer, né? De novo, como eu falei, meu trabalho é de coração. Eu recebi que eu devo fazer esse trabalho, não tem cobrança de preço, de nada. Não quero impor a minha vontade. Inclusive, tem ainda um trabalho a ser feito dentro da minha própria vaidade, inclusive, né? Porque a gente atingir esses conhecimentos tem a minha própria vaidade, então isso também serve para o meu próprio trabalho pessoal, certo? Agradeço a todos pela presença. Obrigado.